Olá, eu sou a coach e hoje eu quero falar sobre comunicação. A comunicação é uma das formas mais importantes de manter uma equipa integrada, é uma das formas mais importantes de gerir uma empresa, é uma das formas mais importantes de gerir um relacionamento, de gerir relações nas comunidades e etc, etc. Mas então, o que acontece? A nossa forma de comunicar está muito limitada. A gente já não se comunica um com o outro, a gente fala em cima um do outro. Portanto, o que acontece? Quando uma pessoa está a falar, mesmo antes dessa pessoa acabar de falar, a gente já está à espera com uma resposta na cabeça. A gente já tem a resposta antes mesmo de ouvir a conclusão daquilo que está a ser falado. A nossa comunicação está tão fraca, que a gente fala, parece que está a falar chinês, está a falar japonês, está a falar inglês, está a falar uma língua que não é a língua que as 2 pessoas, 3 pessoas ou 4 pessoas percebem. Porque a gente fala com julgamento. A gente não fala, a gente julga um ao outro. Como é que tu já tens resposta de alguém que ainda não terminou de falar? É porque não estás a ouvir essa pessoa. Tu estás a ouvir a ti mesmo e estás a ouvir a forma como tu ias falar se fosses tu a falar sobre esse assunto. A gente não precisa acordar, estar no mesmo alinhamento em termos daquilo que a gente pensa sobre um determinado assunto. A gente pode concordar em discordar. Mas o que acontece, aliás, para acontecer esse discurso harmonioso, a gente tem que saber suspender o julgamento. O julgamento é uma coisa, é uma coisa muito forte. A gente julga-se tanto e perde uma oportunidade de ter uma harmonia. Mas por que não experimentas a partir de hoje, quando estiveres a ter uma conversa, seja com quem for, não julga. Não julga, porque a gente não julga abertamente, a gente julga no subconsciente. A gente julga lá na mente. A pessoa está a falar, já estamos a julgar. A gente já não fala com empatia. Eu gostava de desafiar uns aos outros. Por que não começamos a procurar empatia na nossa comunicação? Empatia significa o quê? Significa eu entrar, eu entender, eu usar o sapato da outra pessoa. Eu entrar na situação da outra pessoa. E eu fingir que essa situação da outra pessoa fosse minha. Se fosse minha, como é que eu ia agir? E só assim é que nós vamos conseguir ter comunicação eficaz, comunicação efetiva, que faz sentido, que resulta em alguma coisa, em alguma resolução. Mesmo quando a gente dá feedback uns aos outros, quando a gente dá um retorno, a gente diz a coisa mais negativa. A pessoa, para te ouvir, primeiro tem que ouvir a parte positiva. Tem que ouvir a coisa boa que tu viste. Se é uma coisa sobre o trabalho, por que não identificas nesse documento que está todo ele roto que te entregou, nesse trabalho que te foi entregue que está todo mal feito, por que não procuras uma coisa positiva primeiro? Comunica essa coisa positiva primeiro e has de ver a abertura de ter uma comunicação construtiva. A pessoa já vai estar mais aberta para ouvir a parte negativa. Porque primeiro honraste a parte positiva. Então eu desafio-te, a partir de hoje, quando começar a ter uma comunicação, primeiro identifica a coisa boa. Ao identificares a coisa boa, vais ver que esta comunicação vai fluir. Primeiro procura a empatia. Desafio-te a ter empatia na tua comunicação. Has de ver que mesmo lá em casa, quando começas primeiro a dizer que fizeste isto bem, aquilo que não fez mal já vai aparecer com muita natureza e vai ser fácil, não vai ser uma coisa que vai resultar em conflito. Vamos lá nos comunicar de uma forma diferente. Vamos lá procurar as coisas boas uns aos outros para depois poder comunicar a coisa boa e depois trazer uma comunicação construtiva. Tu poderes dizer que a pessoa fez uma coisa muito mal, mas dizer de uma forma construtiva e não ofender a pessoa porque conseguiste comunicar com empatia.
Eu espero que a gente comece a fazer essa alteração. Eu desafio que se comece a fazer essa alteração, vais ter muitos mais resultados positivos na tua equipa, vais ter muitos mais resultados positivos na tua relação, nos teus relacionamentos, tanto com o teu filho, com a tua filha. Tu vais ver que a relação muda, porque a comunicação é efetiva. Até agora.